Olá, oitavo ano, tô aqui de volta no livro módulo 1, tá? Eu estou na página 46, seguindo a ordem das páginas que a gente fez ontem. Vocês vão fazer uma produção escrita, crônica, tá? Vocês leram nesse capítulo a crônica Gestos Amorosos, certo? Em que o narrador conta com ironia e humor como se sentiu ao se dar conta de que era idoso. Que tal agora você ser o autor e escrever uma crônica sobre algum acontecimento de seu dia a dia? Você e seus colegas poderão criar um blog para postar os textos produzidos. Bom, a gente já tem lá o Google Sala de Aula, né? De repente a gente faz um compilado e eu publico lá para vocês depois todos os textos, tá bom? Dessa forma, além da turma toda, a comunidade escolar, os familiares e amigos poderão ler as crônicas, tá? Então, caprichem aí no que vocês vão escrever. Vou ler as orientações, explicar algumas coisas, mas qualquer dúvida vocês me perguntem, ok? Bom, para planejar a crônica. Para iniciar essa produção, siga as instruções abaixo. Você deverá escrever uma crônica com base em um fato cotidiano. Pode ser algo que você observou em seu dia a dia, uma inspiração que teve com base na crônica lida, ou ainda com base em uma notícia lida no jornal. Bom, aqui a gente pode falar da situação em que estamos vivendo também, né? Uma coisa cotidiana, passou a ser parte do nosso cotidiano, essas aulas à distância, a gente não poder sair de casa. Então, coisas devem estar acontecendo aí na vida de vocês diferente e que talvez seja um assunto legal para a crônica, tá? Ou completamente diferente, coisas que vocês já viveram há bastante tempo também pode ser que seja um assunto que seja interessante, tá bom? Lembre-se de que sua crônica deve apresentar os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Narrador, espaço, tempo, não lembro mais agora, de cabeça, tá? Mas os elementos da narrativa. Defina se o narrador será personagem ou observador. Ou seja, se de repente você vai contar uma crônica pessoal, você vai contar uma crônica de que você viveu, você pode ser um narrador personagem, você está participando ali contando a história. Ou se você vai contar a história de alguém, você vai ser o narrador observador, tá? Escolha os personagens da crônica, definindo quem será o principal. Lembre-se de que nas crônicas, geralmente, o número de personagens é reduzido. Então, não fica enchendo um monte de personagens, né? A não ser... diminua o número de personagens. Não precisa ter um monte de personagem na história, tá? É mesmo porque é uma narrativa curta. Se tiver muita gente, muita coisa tem que acontecer, tá bom? Bom, defina onde se passa a história de sua crônica. Se é em casa, se é na rua, se é na escola... se foi no shopping, tá? Define o lugar onde isso aconteceu. Defina a sequência dos acontecimentos. Se preferir, faça uma lista indicando a ordem que eles serão narrados. Então, cronologicamente, sigam o tempo da sequência dos fatos, tá? Era de manhã, aconteceu isso, mais tarde, isso, de noite, tá? Segue uma linha cronológica aí. Pense em um desfecho criativo e interessante que pode ser engraçado ou emocionante. Quando a gente fala emocionante, pode ser qualquer tipo de emoção, né? Pode ser uma coisa que vai causar espanto ou que vai causar tristeza, empatia. Então, pense aí no que vocês vão escrever, pense também nesse desfecho e que ele seja criativo e interessante, tá certo? Aqui a gente tem indicação de um livro, de crônicas. Bom, aqui vamos colocar em prática. Chegou a hora de escrever. Então, a gente fez todo aquele planejamento antes de começar a escrita. Chegou a hora de escrever o rascunho da crônica. Gente, sempre, qualquer redação, pega uma folha avulso e faz um rascunho. Não saiam fazendo redação logo de uma vez e entregar do jeito que tá. Rascunho, tá? Para isso, veja essas dicas. Escreva a crônica de acordo com o tipo de narrador escolhido.
Se for narrador-personagem, empregue os verbos e pronomes na primeira pessoa. Se for narrador-observador, na terceira pessoa. Tudo isso vocês já sabem, ou deveriam saber. Inicie o texto apresentando os personagens e situando-os no espaço. Desenvolva os acontecimentos de acordo com a ordem que você definiu. Você pode empregar figuras de linguagem em sua crônica para deixá-la mais expressiva e também traços linguísticos de informalidade se desejar. Na aula anterior, nós trabalhamos 3 figuras de linguagem, mas existem outras figuras de linguagens aí que vocês também podem utilizar, tá bom? Por fim, dê um título criativo e instigante para a crônica. Muito importante o título, tá? Lembra que o título é o convite para a leitura do seu texto. Um título interessante vai atrair o leitor para ler o seu texto, ok? Bom, feito isso, avaliando a crônica. Lembra que a gente ainda está no rascunho. Finalizando o rascunho da crônica, leia-o e verifique se você seguiu todas as orientações. Veja também se escreveu as palavras corretamente. Por isso que é importante o rascunho, que durante o rascunho você consegue identificar depois, na hora de passar a limpo, se você cometeu algum erro, o que é normal, gente, tá? Então, precisa fazer essa releitura. Não simplesmente escrever a redação, pronto, entreguei. Não, tem que ler. Escreveu, leia o que escreveu, do começo ao fim, tá? Avalie se há algum ponto que pode ser melhorado e reescreva o texto, fazendo as alterações necessárias, ok? Passei a limpo. Publicando a crônica. Então, chegou o momento de publicar sua crônica no blog da turma, lá no Google Sala de Aula. Para isso, vocês deverão, com a ajuda do professor, não, aqui a gente já tem o nosso espaço lá. Está pedindo para definir um layout. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir na tarefa um arquivo com o logo do colégio em branco, para vocês redigirem a crônica lá, tá? Vou fazer isso. Após a criação, aqui tá falando do blog, a gente não vai fazer. Essa parte é importante. Verifique o seu desempenho. Produzir uma crônica com base nas características desse gênero? Se sim, aqui, se não, aqui. Avaliei meu texto e reescrevi as adequações necessárias? Fazendo as adequações necessárias? Colaborei na criação do blog e na publicação da crônica. Então, essas duas primeiras aqui, gente, façam a marcação. Uma coisa que eu não falei aqui, que não está nas instruções, tá? Antes de você passar o rascunho a limpo, você vai fazer a leitura exatamente como ele está pedindo. Pede para alguém ler para vocês antes de vocês passarem a limpo, tá? Porque a gente, mesmo nós conferindo, às vezes passa alguma coisinha. E qualquer outra pessoa que lê, e se tiver mais algum erro, a pessoa vai te ajudar, tá? Se a gente estivesse fazendo isso em sala de aula, a gente ia pedir para vocês trocarem entre os colegas, tá? Mas a gente não tá. Então, pede para alguém em casa, o irmão, irmã, pai, mãe, tio, quem tiver aí. Dá uma lidinha aqui para mim, ver se tá bom, tá bom? Façam essa conferência, a gente chama isso de avaliação em pares, tá? Façam isso, conto com vocês. Então, façam a tarefa, faz o rascunho e depois mandam aqui no Google Sala de Aula, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!